Leviatã. Se alguém aqui fosse fazer uma lista dos maiores monstros da história, quais você colocaria no top 3? E se eu lhe falar que um desses monstros, que talvez você já tenha pensado em algum momento, se encontra na Bíblia, vocês sabem quem foi o Leviatã? Bom, muitos cristãos acreditam que ele existiu ou que ainda existe e que está nas profundas águas do oceano. Nas Escrituras Sagradas, em algumas passagens ele é mencionado, como no livro de Jó, no capítulo 41. O Leviatã seria o maior monstro de todos os mares, parecido com uma serpente ou um dragão, um monstro poderoso que colocava medo em várias pessoas. Ele é um monstro tão forte que não pode ser caçado nem com lança, arpões e nem com anzóis. Algumas passagens comparam este monstro com um crocodilo, mas há alguns versículos que diz sobre este animal, como no livro de Jó, capítulo 41, que seu couro é duro como armadura de ferro e seus dentes são enormes, fogo sai da sua boca e fumaça do seu nariz. Somente Deus ou alguém escolhido por ele seria capaz de vencer este animal. No próprio capítulo, Deus desafia Jó a pescar este monstro com apenas um anzol. No livro de Salmos e no livro de Isaías, o Leviatã é citado novamente, em ocasiões diferentes, mas sempre sendo um monstro gigante. É importante lembrar que não só os cristãos têm referências sobre este monstro, como também nos registros judaicos, inclusive um outro monstro enviado por Deus para matá-lo. Alguns devem estar pensando que o surgimento do Leviatã foi nas escrituras da Bíblia ou judaica, mas de certa forma, em nenhuma delas. Alguns historiadores apontam que o Leviatã possui muitas influências de uma deusa da mitologia suméria e babilônica, chamada Tiamat. Tiamat, descrita como uma grande serpente e algumas vezes como um dragão que habita os mares. É importante lembrar que este monstro não é o do desenho Caverna do Dragão, apesar de que este desenho deve ter se inspirado nesta mitologia. Durante o período das grandes navegações, havia relatos de sobreviventes de naufrágio e também de navegadores a respeito de um ser com as características de Leviatã. Alguns historiadores acreditavam que, na verdade, os homens e mulheres em alto mar acabaram se confundindo com algum pedaço de alguma baleia ou lula gigante, ou até mesmo a bebida alcoólica consumida durante a viagem, podendo afetar todo o imaginário daquela época. Nenhum porte de um monstro como Leviatã foi encontrado, mas isso não quer dizer que ele sumiu das consciências das pessoas. Leviatã permanece bastante popular na sociedade ocidental, por vezes representado de formas diferentes. Esse monstro já foi retratado em filmes, séries e em desenhos. Muitos deles tiraram do seu conceito religioso e o jogam para cumprir com o papel dentro da história, geralmente de vilão ou principal ameaça. Então, quando criamos monstros, geralmente eles representam alguma coisa. Pode ser um medo, uma fobia, uma qualidade ruim
ou algum tipo de tragédia, assim como você pode interpretá-lo como algo real ou não. Você também pode interpretar a Bíblia de forma literal, acreditando em cada palavra, sendo como algo concreto, ou pode acreditar no livro como uma forma de alegoria. Como em muitas ocasiões, o Leviatã serviu para obras que tentam explicar a natureza do ser humano. Alguns exemplos, como o filósofo e escritor Thomas Hobbes escreveu o seu livro mais famoso em 1651, chamado Leviatã, ou Na Terra, Palavra e Poder, de um governo eclesiástico e civil. Neste livro, eu peguei algumas citações, como: assim como Jó jamais conseguiria pescar o monstro, quanto uma pessoa sozinha jamais conseguiria enfrentar o Estado. Também há outra citação bastante conhecida, como: o homem é o lobo do próprio homem. Apesar de Leviatã não ter sido encontrado até nos dias atuais, alguns cientistas de uma universidade dos Estados Unidos afirmam que a Terra possui um vasto oceano subterrâneo. A pesquisa foi divulgada na revista Science em junho de 2014. Eles afirmam que cerca de 700 quilômetros abaixo da superfície existe um vasto reservatório de água, muito parecido com um oceano. Porém, este estudo não só deu teorias da conspiração, como também desencadeou pensamentos em relação da formação das águas na Terra, como também afirmam que o Leviatã nunca foi descoberto por nós, porque ele habitaria neste oceano. Então, é por isso que o Leviatã é tão terrível e complexo. Ele pode ser interpretado como um monstro marítimo gigante, com forma de dragão ou de serpente, que só Deus pode matar, e ao mesmo tempo pode ser um monstro que habita